Vocês entenderam ou não? Eu quero ter essa intimidade com você. Quando você entender isso, amado, você não vai ter surpresa, você não vai ter mais decepção, nem frustração, nada. Sabe por quê? Porque é você e Deus. Glória a Deus. Antes da coisa acontecer, Deus vem e te fala, te avisa. Deus, ele vem e te fala, se prepara, vai acontecer isso. Prepara agora, vai acontecer aquilo. Por causa da intimidade. Uma outra pessoa que tinha muita intimidade com Deus foi Abraão. E a Bíblia diz que Deus colocou no coração dele trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra. E quando Deus foi trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra, Deus ficou num dilema. Sabe aquele dilema que a gente tem muitas vezes? Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que esse é o caminho? Será que essa é a decisão? Será que... A gente fica assim muitas vezes na nossa vida. Muitas indecisões. Deus ficou assim também. Mas o que levou Deus a ter essa indecisão? Foi o seguinte, ele falou assim, eu vou destruir o povo, eu vou acabar com a cidade, mas eu não posso fazer isso sem antes comunicar ao servo amado, ao servo que eu tenho intimidade com ele. Eu vou relatar para ele os meus projetos, eu vou falar para ele o que eu vou fazer. E Deus então entra em contato com Abraão e fala para Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Eu te pergunto, precisava Deus falar para Abraão? Não, Deus é soberano. As vontades de Deus estão acima de todas as vontades humanas. Mas por que Deus foi contar para Abraão que ele ia destruir Sodoma? Porque Deus disse, eu tenho intimidade com esse homem. É injusto eu fazer as coisas sem contar para ele o que eu vou fazer. E foi por causa disso que abre-se uma brecha. Dentro do projeto de destruição, abre-se uma brecha de salvação. Porque Abraão começa a interceder pela cidade. Quase por pouco a cidade não foi poupada. Vocês entenderam? Porque Abraão começa a interceder, dizer 50, 40, 30, 20, 10, 5. Mas a Bíblia diz que não tinha 5 justos. Se tivesse 5 justos na cidade, teria libertado a cidade. A cidade não teria sido destruída naquele momento. Olha a necessidade da intimidade da igreja. Olha a necessidade da nossa intimidade para com Deus. Quantos juízos estão determinados e prescritos no livro de Deus? Mas por causa da nossa intimidade para com Deus, Ele vai abrir os céus, vai descer e vai dizer para mim e para você o que Ele vai fazer na tua casa. Ele vai descer e vai dizer o que vai fazer na minha igreja, na nossa igreja. Ele vai chegar e vai dizer o que vai fazer na sua vida financeira. Mas por causa da intimidade que você tem, você vai colocar os teus pés no chão, os teus joelhos no chão e vai dizer, Senhor, tem misericórdia. E Deus vai deixar de trazer juízo por causa da intimidade. Gente, vocês têm noção que a intimidade com Deus pode livrar as pessoas do juízo, do julgamento divino? Abraão não conseguiu salvar a cidade, mas conseguiu salvar o sobrinho dele. Conseguiu salvar a esposa do sobrinho e mais 2 filhas. Não tinha 5, tinha 4. Se tivesse 5, a cidade teria sido salva. Mas ele salvou 4. E por que ele salvou? Por causa da intimidade. Então Deus está nos chamando nessa noite para a gente começar a ponderar e dizer, eu preciso ter intimidade com a minha esposa. Eu preciso ter intimidade com meu esposo. Eu preciso ter intimidade com meu irmão. Porque é nesse processo de intimidade com essas pessoas que eu vou compreender o quão profundo e importante é a minha intimidade com Deus. E na medida que você tiver intimidade com as pessoas e sendo treinado a abrir o teu coração, a ser verdadeiro com as pessoas, porque as pessoas não conhecem o meu e o seu, os nossos sentimentos e nem pensamentos. Mas nós, em algum nível, com algumas pessoas, nós temos que relatar isso. Nós temos que declarar isso, porque as pessoas vão nos conhecer através daquilo que nós falamos. Se você não falar, as pessoas não vão te conhecer. E se as pessoas não te conhecerem, elas não terão intimidade contigo, elas não contarão para você os segredos.
forma, sendo trabalhado isso no campo humano, no campo físico, nós vamos entrar a ter intimidade com Deus. Nós vamos começar a crescer e a confiar com Deus. A Bíblia fala de Jacó, no Números 14, 4, Gênesis 32, 30, no caso. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel. Por quê? Porque ele disse assim, olha, tenho visto Deus face a face. Você vai ver que Jacó pagou um preço aqui. Não existe intimidade sem pagamento de preço, Pedro. Não existe intimidade com Deus sem oração. Não existe. Mas não é uma oração retórica, não é uma oração reza. Não. O próprio Jesus disse, quando você fechar o seu quarto, você não vai fazer oração repetitiva igual os fariseus. Por que ele está falando isso? Porque você precisa abrir o coração. Você precisa contar tudo que está dentro do teu coração para Deus. Aí você diz, mas Deus já sabe. Mas não importa, Ele quer saber a sua versão, Ele quer saber como você está vendo a coisa, porque Ele vai tratar isso. Por isso que você tem que falar. Entendeu? Jacó, ele vai na intimidade com Deus, no face a face com Deus. E é interessante aqui, porque Jacó, antes dele fugir da casa do pai, nós até tivemos um estudo sobre isso. A Bíblia diz que quando Isaac foi abençoar os filhos, a mãe sugeriu que Jacó vestisse as vestes de Esaú para receber a bênção. E quando Esaú chega perto de Isaac, Isaac já cego, ele olha para Jacó e diz assim, qual é o seu nome? Aí Jacó diz assim, Esaú, meu pai. Vocês entenderam ou não? Como que alguém pode ter intimidade com o pai na pessoa de uma outra pessoa, no nome ou na pele de uma outra pessoa, com as vestes de outra pessoa? Não tinha como. E dessa maneira ele recebeu uma bênção roubada, porque ele não era ele de fato. Mas aí lá no Peniel, depois que ele ficou lá, foi enganado pelo sogro, 21 anos, 22 anos, uma coisa assim, quando ele volta, ele encontra com Deus no meio do caminho. E Deus faz a mesma pergunta para ele, qual é o teu nome? Aí ele disse, Jacó. A gente pode enganar todo mundo. A gente pode enganar todos os Isaques da vida. Mas a gente não pode enganar a Deus. Porque ele chega e diz, qual é o seu? Quem você é? E se você quer ter intimidade com Deus, você vai ser bem claro para chegar para Deus e dizer, pai, eu sou isso. Está aí, ó. Vê o que o Senhor pode fazer com isso. E não tenha dúvida que Deus vai dizer para você, eu vou trabalhar. Eu vou te surpreender. Eu vou mudar a tua história. Sabe por quê, querido? Porque Deus, Ele é o mais interessado em ter intimidade com a gente. Eu posso te garantir nesta noite que ter intimidade com Deus é você deixar de ser você e ser Deus para este mundo que tanto precisa dele. Deus quer que você vá, mas não sendo você. Moisés tinha tanta intimidade com Deus. Ele chega para Deus e diz, pai, eu vou lá falar com o faraó. O faraó vai perguntar no nome de quem o senhor estou indo. Eu vou dizer o quê? Deus diz, pai, fala que eu sou o que sou, te enviou. Mas, Senhor, é o seguinte, eu tenho um problema na fala. Eu tenho dificuldade para falar. Aí Deus disse, Moisés, presta atenção. Você vai lá no Egito e você vai nomear o teu irmão como o teu profeta. Presta atenção, Moisés. Arão será o seu profeta. E você, Moisés, será Deus na terra do Egito. Quando